Ele é o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul. Enfrentou uma pandemia, a maior tragédia climática do estado e o preconceito. No programa especial desta sexta-feira, eu converso com o governador Eduardo Leite sobre os desafios do cargo e, por extensão, do nosso estado, o Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre o que foi feito e o que ainda falta fazer depois de um ano das enchentes de maio do ano passado. Também vamos tratar das eleições do ano que vem e da projeção nacional do nosso governador gaúcho. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o OBRS em defesa da advocacia e da cidadania, e Exigem, com Exigem economizar na conta de luz ficou fácil. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para Ubra. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Vamos abrir o Poder RS de hoje com um recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A Prefeitura de Porto Alegre tomou coragem e enviou o projeto de concessão parcial do DEMAI para a Câmara de Vereadores. Para separar o comentário pessoal do conteúdo jornalístico, eu gravei um editorial de opinião sobre a repercussão desta proposta. Pode rodar. Enquanto alguns gritam não à privatização, como se estivessem nos anos 80 e 90, Porto Alegre tenta finalmente sair da idade da pedra do saneamento básico. O anúncio da concessão do DEMAI à iniciativa privada não é um atentado ao serviço público, é, na verdade, um grito de socorro da realidade pedindo eficiência. Vamos aos fatos, sem ideologia, sem romantismo sindical. O Brasil já entendeu que onde o Estado não dá conta, a parceria com a iniciativa privada é o caminho mais inteligente. Foi assim com a iluminação pública em Porto Alegre, uma PPP que modernizou a cidade, economizou recursos e melhorou a vida de quem mais precisava, os bairros mais esquecidos pelo poder público. Foi assim com a Freeway, pedagiada sim, mas duplicada, segura, fluida. E vamos combinar, muito melhor do que a BR-116, que ainda pena por quilômetros sem solução. Até a Corsã, que por décadas foi um símbolo de letargia estatal, está agora sob nova gestão privada, com metas claras e investimentos reais para atingir aquilo que o serviço público prometia e nunca entregava: saneamento básico universalizado. E se você acha que isso é pauta de neoliberal, de terno e gravata, recomendo uma passada rápida no noticiário. Enquanto a oposição municipal protestava contra a concessão do DEMAI, a ministra Marina Silva, ícone da esquerda ambientalista, estava na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, leiloando uma floresta nacional para a gestão privada. E o governo do Piauí, liderado por Rafael Fonteles, do PT, estava celebrando a maior concessão de água e esgoto do Brasil, com 8,6 bilhões de reais de investimento da EGEA para atender até a zona rural dos 224 municípios piauienses. Isso não é sobre ser de direita ou de esquerda, é sobre ser prático, moderno e comprometido com quem mais precisa. Porque quem mais sofre com a ineficiência do Estado não é o militante de rede social, é a mãe da Restinga que vive com esgoto a céu aberto, é o comerciante da Lomba do Pinheiro que vê a água faltar e a conta chegar, é o cidadão de Porto Alegre
que não pode mais pagar pelo luxo da inércia estatal. Porto Alegre precisa de um choque de gestão. E o DEMAI, convenhamos, há tempos já tinha entrado em coma. A concessão é o desfibrilador. Portanto, menos ideologia, mais saneamento, porque água tratada não tem partido, tem dignidade. Muito bem, governador Eduardo Leite, bem-vindo finalmente aos estúdios do Poder RS, porque sempre que a gente pode, a gente fala nos eventos aí pelo Rio Grande. É verdade, é um prazer poder estar aqui, porque nos dá essa possibilidade de uma conversa com mais profundidade sobre os assuntos e estamos aqui para poder aprofundar os temas que interessam aí ao Rio Grande. Vamos lá, deixa eu usar como gancho aqui o comentário que eu fiz então sobre a concessão do DEMAI. O prefeito Sebastião Melo prometeu ela e agora enviou à Câmara de Vereadores, mas eu quero aproveitar o gancho, se quiser comentar a concessão do DEMAI, pode comentar, tá, governador? Não, acho que posso falar sobre concessões em geral. Isso, né? Eu quero aproveitar para isso. O senhor fez muitas concessões no Rio Grande do Sul, é conhecido como um governador que fez várias. Aliás, de uma forma injusta, na minha opinião pessoal, recebeu muitas vaias no Fórum da Liberdade, enquanto governador de Minas Gerais, né, o Romeu Zema, recebeu muitos aplausos. Agora, comparando os dois governos, quem fez mais concessões, que é sempre uma cobrança dos liberais, dos conservadores, foi o senhor aqui no estado do Rio Grande do Sul. É muito bem apontado, né? Nós acreditamos nesse caminho de parceria com o setor privado. Vamos lá, todos sabem, o governo que nós assumimos aqui no Rio Grande do Sul, sem capacidade de investimentos, pressionado, né, nas suas contas, isso fazendo com que o Estado não conseguisse avançar em áreas críticas. As privatizações que nós fizemos, companhia de energia, 3 companhias, né, a geradora de energia, a transmissora de energia e a distribuidora de energia, a companhia de gás e a companhia de saneamento, são áreas críticas da infraestrutura. Vamos lembrar que a CE, ela cobra na conta da população o ICMS, mas quando assumiu o governo ela não estava passando esse ICMS para o Estado, para o caixa do governo, porque a companhia estava colapsando, ela estava sem capacidade nenhuma de cumprir os seus compromissos e menos ainda de investir. Então, acabava não apenas punindo a prestação do serviço, do ponto de vista da prestação da energia, né, da distribuição da energia, como punia a saúde, a educação, a segurança, porque estava deixando de pagar impostos que totalizavam praticamente R$1 bilhão por ano, né, no caixa do Estado. Então, o Estado atrasando o salário de servidores e, de outro lado, a companhia tomando, né, embolsando, ficando no seu caixa, a receita que ela cobrava do ICMS. Parênteses, agora sobre a CE, né, que é muito criticada. Nesses quase 4 anos de concessão, todos os anos a companhia tem depositado o ICMS. Sim, desde que o momento que ela foi passada para o setor privado, passou a pagar o ICMS. Mais de R$1 bilhão por ano? R$1 bilhão por ano, que deixava de ser pago e passou a ser pago ao Estado. Então, nós estamos falando aqui de recursos que vão, como eu falei, para a saúde, para a educação da população. É claro que existem falhas e problemas operacionais na companhia, mas vamos falar a verdade. Todos lembram que havia muitos problemas nela pública também. E ainda havia esses problemas de não pagar as contas devidamente. Mas vamos pegar o caso do saneamento, que eu acho que é bastante importante, simbólico, que está falando sobre o DEMAI, que está sendo aí concedido, né, ou pelo menos o prefeito, na minha visão, acertadamente avança nessa direção. Acho que tem vários componentes que precisam ser elencados aqui. Um deles, a capacidade de fazer os investimentos. Vou falar a partir da Corsan, que foi o que nós encaminhamos. A Corsan responde por 317 municípios pelo saneamento no estado. Se você tiver que fazer a universalização da coleta e tratamento do esgoto até 2031, no marco regulatório de saneamento, que é o que exige, você tem que fazer licitações para estações de tratamento de esgotos, coletores gerais, redes coletoras. São milhares de processos licitatórios que terão que ser feitos pela empresa pública. Quando a gente faz a privatização, a gente, num leilão, entrega isso para o setor privado, mas o serviço continua público, porque ele está regulado num contrato. Então, tem um contrato de concessão com a empresa que foi privatizada e a empresa, quem comprou, a empresa, que foi a EGEA, compra o conjunto de obrigações também. O Estado sai da posição de um operador, ele passa a estar na posição do contratante. É isso, né? O poder público, no caso, com os municípios, que são os titulares do serviço, nesse caso. Mas eu estou dizendo aqui lato sensu, amplo sensu, o Estado, né, como poder público. E ele passa, como contratante, a demandar as entregas. É isso que nos interessa. A Corsan vai fechar logo mais aí em julho 2 anos dela privatizada
e vai ter a oportunidade de fazer a prestação de contas de todos os investimentos, mas ela já está investindo cerca de 3 vezes mais do que ela era capaz de investir como companhia pública, apontando o horizonte de cumprimento deste marco regulatório de saneamento para sair de cerca de 20% que tinha de coleta e tratamento de esgoto no Rio Grande do Sul para a universalização da coleta e tratamento nesses municípios que ela atende. Já dobrou, já está em 40%, um pouco mais de 40%. Está avançando bastante rapidamente. Vai investir 15 bilhões e nem sempre, né, quem está no governo sabe disso, nem sempre basta ter o dinheiro. Essa agilidade em aplicar é muito importante. Por isso que eu digo, então, se o Estado tivesse os 15 bilhões, mesmo assim ele teria dificuldade para fazer, sim, porque tem que fazer licitação para cada uma das obras individualmente. São milhares de processos licitatórios. Então, quando você faz a parceria com o setor privado, é importante lembrar, num processo de privatização de uma empresa que opera uma concessão de serviço público, você não está entregando para o privado, ó, toma, é seu, faz como quiser. Está operando uma concessão, tem um contrato com como esse serviço deve ser prestado e o Estado cobra isso. No caso da CE, por exemplo, o que acontece? Se não cumprir os parâmetros de prestação de serviço, ela tem uma curva, uma rampa que ela tem que ir aumentando a qualidade do serviço, reduzindo os períodos de perda de fornecimento, enfim, de energia. Ela tem que ir melhorando esse serviço ao longo dos anos, desde a privatização. Se ela não cumprir esses requisitos do contrato, ela é punida com multas e até com a perda da concessão. Ou seja, o Estado sai da posição do que está operando e cheio de problemas, justificando os problemas, ele passa para a posição de demandante. Nós estamos demandando o cumprimento dos serviços no padrão que o contrato estabelece. Se a companhia não aprimorar, não aperfeiçoar ao longo desses anos a prestação de serviço, ela perde a concessão, né? E aí outra empresa vai ser licitado para prestar esse serviço. Imagina se o Estado, né, isso foi o que nós salvamos o Rio Grande do Sul, de ter um passivo gigantesco nas contas do Estado. Porque, infelizmente, a companhia pública, a CE, não estava prestando o serviço adequadamente. Ela estava na iminência de perder a concessão e aí o Estado seria dono de uma companhia de energia sem contrato de fornecimento de distribuição da energia. E ficaríamos com todo o passivo, ou seja, todos os passivos trabalhistas, dívidas da companhia estariam sendo suportados pelo Estado com o dinheiro do imposto da população que deve prestar serviços de educação, saúde, segurança e que estaria sendo subtraído para pagar os passivos da companhia. E por isso que nós privatizamos, entregamos isso tudo para o setor privado. É isso, não existe dinheiro do Estado, né? É o dinheiro do pagador de imposto, de todos nós. Não é fácil explicar isso, né? Dessas 3 concessões, Sulgás, Corsã e CE, qual que deu mais certo, na sua opinião? É difícil elencar assim. Eu estou observando com especial confiança a privatização da Corsã para alcançar os seus objetivos. Até porque a Corsã disse que aprendeu muito com a CE. Isso faz parte. Também faz parte do processo. A privatização sozinha não é a panaceia, né? Não é assim, ó, privatizou, resolveu tudo. Nunca defendemos isso. Eu tenho certeza de que privatizar é melhor do que manter público. Mas não quer dizer que a simples privatização resolva todos os problemas. E não é uma questão ideológica, porque ontem, no Piauí, né, enquanto tinha aqui protesto na Câmara de Vereadores, né, da esquerda, mas no exato momento, na B3 em São Paulo, estava lá a Marina Silva comemorando, né, a concessão, né, que estava sendo feita, e o governador também do Partido dos Trabalhadores, justamente de uma concessão parcial do saneamento. Exatamente. Bom, é uma das primeiras concessões de saneamento no Brasil. Foi pelo ex-prefeito e ex-ministro Antônio Palocci, lá em Ribeirão Preto, né? Então, tem muita política envolvida para tentar desgastar adversários aqui e ali, mas a verdade é uma só, né? A Corsã Pública, ao longo de 60 anos de história, foi capaz de chegar a menos de 20% de coleta e tratamento de esgotos. Não dá para tolerar isso, então não funcionou adequadamente, como deveria ser. Por uma série de fatores, não é culpa individualmente de um ou de outro, do servidor, da Corsã, seja o que for. As condições, as regras do jogo, os contratos, modelo também, o modelo, né, de prestação desse serviço acabou fazendo com que não houvesse os incentivos corretos para que se atingisse o objetivo necessário. E eu tenho confiança de que ela vai chegar agora. Deixa eu virar a página agora, porque o nosso tempo é curto. Não tão curto, né? Porque uma entrevista com o governador do estado de 30, 40 minutos é bastante tempo, mas os assuntos, né? Quero tratar de várias coisas aqui. O bloco 2 de rodovias, né? Que tem uma polêmica e basicamente lá na região está se dizendo que o valor de 24 centavos por quilômetro é muito caro.
Quando é que ele vai ser lançado e esse valor vai ser redefinido? Vamos lá, bloco 2 de concessões, para quem não está acompanhando, é do grupo de rodovias, 415 quilômetros de rodovias da região dos vales, né, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, em direção à região norte do estado. E é sempre importante lembrar, tem aqueles que preferem falar de que, olha, vai botar pedágio. Eu prefiro lembrar que, na verdade, é sobre viabilizar investimentos, porque vai viabilizar 7 bilhões de reais para duplicar mais de 240 quilômetros de rodovias, instalar terceiras pistas e qualificar essas rodovias dessa região tão importante do estado. E que foi muito sacrificada, né? Não só pelas enchentes do ano passado, mas por outras. Por outros episódios de enchentes, então vai tornar mais resilientes essas rodovias. Mas não está caro esse pedágio? Enfim. Não, vamos chegar lá. Então, em primeiro lugar, 23 centavos, que era a tarifa teto, que foi... vamos lá, o que acontece num processo como esse? A gente chama o BNDES, que está nos ajudando, que contrata consultorias especializadas para poder analisar todo esse conjunto de rodovias, quais são as obras que vão ser feitas, qual é o custo dessas obras, qual é o volume de veículos, se mede esse volume de veículos que transita por lá, para poder basicamente definir o seguinte, olha, o volume de investimentos é esse, divididos por esse volume de veículos, com esse custo de dinheiro, com taxas de juros, com isso, com aquilo, com o custo que o dinheiro tem para financiar essas obras. Para conseguir tornar essa concessão viável, a tarifa tem que ser quilométrica de tanto, né? Para cada quilômetro rodado, tanto. E aí chega nesse custo dos 23 centavos. Muito bem, essa é a tarifa teto, a que vai para o leilão. Se a companhia, né, que vai disputar lá tem capacidade de acessar financiamentos mais baratos, tem recurso próprio que vai colocar, enfim, com dinheiro mais barato no mercado, ela pode oferecer valores mais baixos. Aliás, nós tivemos deságios bastante expressivos, ou seja, redução no leilão, como foi o caso do bloco da rodovia da SACIR, que pega a rota de Santa Maria, que é entre Itabaí e Santa Maria, a concessão que foi feita. Teve um deságio bastante grande ali. Eventualmente, outros não têm um deságio tão grande. Enfim, são circunstâncias específicas de cada momento de concessão. Mas nós entendemos o que a comunidade local clama, que quer uma tarifa mais barata já na tarifa teto. Então, nós fizemos a escuta da comunidade, determinei as equipes da nossa secretaria responsável pelas parcerias e concessões, que é a Secretaria da Reconstrução Gaúcha, que se refizessem estudos para que a gente pudesse ajustar o modelo da concessão para trazer uma tarifa mais baixa. Agora, é claro, se vai ter uma tarifa mais baixa, isso ajusta cronograma de obras, né, volume de obras, eventualmente trechos que teria a duplicação vai ser terceira pista. É isso que está sendo fechado nesse momento para a gente poder trazer. Isso deve ser definido nos próximos dias. Então, eles não me devolveram ainda esses estudos, mas será menor a tarifa. Isso já dá para cravar. Não serão os 23 centavos. Eu tenho informação que será 18 centavos. Bom, então você está mais bem informado do que eu. Não, mas eu não tem uma definição ainda. Não, é porque eles ainda estão fechando esses... Né, deixa eu só fazer uma comparação aqui, governador. E é uma decisão sobre custo-oportunidade. Claro. Mas deixa eu fazer uma comparação com São Paulo, governador. Eu posso trazer para tarifas ainda mais baixas, só que com menos obras. Então, a gente tem que avaliar. Olha, não adianta ter a tarifa super lá embaixo e também não ter as obras que são críticas e primeiro que eu sou totalmente favorável a privatizações, a concessões e a pedágios, inclusive. É só a gente ver aqui a nossa freeway, o que era antes dos pedágios e o que ela é agora. Né? Uma rodovia segura, duplicada, triplicada. Então, assim, realmente isso traz desenvolvimento. Mas eu fiz uma comparação aqui, peguei lá com o Circuito das Águas em São Paulo, governador, que é muito parecido com a quilometragem que a gente vai ter no bloco 2 aqui, só que lá tem uma grande diferença. Lá o aporte do governo de São Paulo é zero. Aqui o aporte do governo do Rio Grande do Sul é 1,3 bilhão. E lá a tarifa teto é 15 centavos e aqui é 23. Por que essa diferença? Bom, tem que ver os dados dessa, mas provavelmente tem um volume de trânsito de veículos muito maior do que a nossa aqui. Nós somos um estado que está na ponta da linha aqui. É muito parecido, viu, o fluxo. Bom, como eu disse, são várias questões. Tem que ver o volume de investimentos que está aportado, tem que ver, não é o número de quilômetros rodados apenas que dá a tarifa, é o número de quilômetros, o volume de investimentos que será feito, o volume de veículos que transita por lá, entre outros fatores,
o cronograma dessas obras, vai se fazer esse investimento mais no início, vai fazer o investimento ao longo do tempo, né, no 5º, no 10º, no 15º ano, assim como você vai encontrar rodovias em São Paulo que tem tarifa quilométrica de 27 centavos, por exemplo, também, porque tem outras circunstâncias e outros componentes. Então, não é padronizado isso de tarifa quilométrica em cada concessão, porque cada uma tem a sua realidade de volume de veículos, volume de investimento, prazo dos investimentos, né? Tudo isso altera esse componente, essa composição da tarifa. Mas uma coisa que tem que ficar certa que eu acho que o Rio Grande do Sul precisa ter superado, né? E parece que eventualmente para alguns não superou, não há capacidade de se fazer o investimento, o volume de investimentos e manter as rodovias para o futuro no Rio Grande do Sul sem ter a parceria do setor privado. Uma coisa é certa, tem que fazer a concessão. Não há hipótese de não fazer a concessão. Aliás, vou pegar São Paulo, que você mesmo estava comparando. São Paulo tem 40% das suas rodovias estaduais concedidas para o setor privado, ou seja, com pedágios. E o Rio Grande do Sul? Nós, se fizermos agora os 2 blocos que estamos fazendo, vamos chegar a 12% das rodovias gaúchas com concessão para o setor privado. São Paulo tem alíquota de ICMS de 18%, a nossa é de 17%. O IPVA em São Paulo é 4%, aqui é 3%. Então, nós temos ICMS menor, nós temos IPVA menor do que São Paulo e ainda assim vamos ter menos concessões rodoviárias do que São Paulo. Eu estou dizendo isso aqui só porque as pessoas começam no debate político, trazer o IPVA, tem que pagar o IPVA, tem que pagar o ICMS, o IPVA mais o pedágio, vai ficar proibitivo aqui. E São Paulo tem isso tudo que eu falei há décadas, na verdade, né? Concessões e o ICMS, o IPVA estão nesse valor há muito tempo lá. E nem estamos vendo São Paulo se tornar um estado mais pobre por conta dessas questões. Pelo contrário, tem fôlego, tem capacidade de fazer investimentos e com isso se torna um estado melhor e mais competitivo. Nós vamos ter com essas concessões rodovias melhores, que vão trazer mais competitividade. Pagar o pedágio é simpático? Claro que não é. Eu adoraria que a gente tivesse obra e eu pudesse andar por aí sem ter pagamento. Eu sou cidadão também. Aliás, eu sou governador até o final do ano que vem. Depois disso, estou circulando como qualquer cidadão, pagando pedágios também, pagando imposto e tudo mais. Então, eu pago a conta junto. Mas eu prefiro pagar o preço do pedágio do que pagar o preço de não ter uma rodovia em condições para a gente circular com conforto, com segurança, né, e escoar bem a nossa produção. A gente está completando um ano aqui, né, a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Eu queria que, claro, que brevemente o senhor fizesse um balanço do que foi feito até agora e o que está projetado. Acho que o Plano do Rio Grande também, que sofreu muitas críticas no começo, agora já tem um entendimento da sociedade, né, que ele é fundamental e que ele tem que ir além governos, né, tem que ser um plano para a retomada e para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor fizesse um panorama aqui, então, dessa nossa reconstrução do Estado. Bom, são muitas as dimensões, né? Isso exigiria uma jornada de... No mínimo 2 Poder RS aqui completos. Exatamente, uma jornada Conta semanal aqui, síntese, né? Eu acho que a gente pode pegar, assim, principais números. Em primeiro lugar, né, 184 vidas perdidas, 25 pessoas que permanecem desaparecidas. Isso é extremamente dolorido e não tem como a gente jamais esquecer isso. 600 mil pessoas que estiveram fora das suas casas, 80 mil pessoas que foram para abrigos. Mas vamos lá, né? Aliás, esta universidade, a UBRA, justamente, ao completarmos um ano, está aí destacando essa mobilização voluntária, né? E que a própria UBRA se engajou para acolhimento. Foi o maior abrigo do Rio Grande do Sul. O maior abrigo do Rio Grande do Sul. 80 mil pessoas... E agora é a Casa do Caramelo, que é um grande símbolo nosso, né, da resiliência dos gaúchos. 80 mil pessoas estiveram em abrigos, nós temos 200 pessoas em abrigos hoje e que estão sendo todas elas conduzidas agora para ainda moradias temporárias, porque o Estado providenciou aluguel social, moradias temporárias, tudo que foi possível junto dos municípios para dar dignidade no acolhimento dessas famílias até que a gente tenha as moradias definitivas, né, viabilizadas, que levam algum tempo, porque tem que identificar terreno com segurança, fazer projeto, construir essas habitações, então leva um tempo, mas ninguém vai ficar para trás. Nós estamos com diversos projetos do lado do governo do Estado, existem outros do lado do governo federal, no programa próprio do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, para que a gente consiga atender na área habitacional. Bloqueios em rodovias, né, que também foram centenas de trechos bloqueados, 94% deles já resolvidos. E o Estado está com 15 lotes de rodovias já contratados, com 1 bilhão e 200 milhões de reais já contratados. A gente faz um contrato em modelo de contrato integrado.
o projeto executivo, a gente faz o anteprojeto, né, o projeto executivo e a execução da obra ficam pela empresa contratada. O Estado leva para uma licitação, numa contratação simplificada, o anteprojeto e faz de maneira integrada essa contratação de projeto e obra. E funcionou esse modelo porque várias obras foram feitas em tempo recorde, né? Para os Várias, nossos parâmetros brasileiros. Várias daquelas mais simples, né, de desobstrução, de trechos e tudo mais, mas agora com essas aí que eu estou falando ainda vem a parte mais robusta, que aí é altear pontes, fazer contenção de encostas, reconstruir completamente rodovias. Então vão ser 22 blocos de rodovias, né, com centenas de quilômetros contratados de refazer rodovias inteiras. Vai chegar a quase 3 bilhões de reais de contratos em rodovias no Rio Grande do Sul. Isso é muito recurso nas rodovias do Estado para torná-las mais resilientes. E essas obras vão começar a aparecer mais a partir agora desses próximos meses, porque tinha uma etapa de diagnóstico, uma etapa de anteprojeto, do projeto executivo que as empresas contratadas estão fazendo, e agora as obras propriamente ditas começam a aparecer mais aí ao longo dessas próximas semanas e meses. Então, e temos todo o Plano Rio Grande, que é da resiliência do Estado. Radares meteorológicos, estações hidrometeorológicas, modelagem hidrodinâmica, sistemas de monitoramento, né, climatológico que o Estado está acoplando para termos uma capacidade de diagnóstico mais preciso das nossas fragilidades, emissão de alertas mais precisos também, e uma estrutura de defesa civil, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, reforçada para dar a resposta. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo. A gente está atuando em todos os eixos, né? Desde o sistema de proteção contra as cheias, as estradas, as moradias, esses radares meteorológicos, como eu falei, tecnologia, e a preparação para novos eventos climáticos, que pega a estrutura das forças de segurança. Então, eu estou entregando nesses dias centenas de veículos, novos helicópteros, né, botes, barcos e equipamentos para reforçar a capacidade da nossa Defesa Civil, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, especialmente, para entrar em campo quando precisar, para salvar vidas, né, que é a prioridade numa situação como essa. E do ponto de vista econômico, acho que o Estado está mostrando a capacidade do seu povo. O governo busca dar instrumentos para a retomada. Mas quem reconstrói os negócios, os lares, enfim, são as pessoas, né, que se esforçam para isso. E isso é admirável, a posição do povo gaúcho. Mas vou dar dois exemplos. Que não foram embora, né, que ficaram aqui. Isso, e vou dar 2 exemplos rápidos. Assim, né? Por exemplo, a Coca-Cola recentemente faz uma retomada da sua planta industrial aqui em Porto Alegre. 600 milhões de reais investidos. Ela não apenas voltou a operar, como ela voltou melhor do que ela era antes, com uma fábrica mais moderna. É uma boa síntese do que vai acontecer no final desse processo com o Rio Grande do Sul. Ele vai voltar melhor, né? Todo esse esforço que a gente está tendo que fazer de reconstrução não apenas restabelece o que tínhamos antes, como nos coloca num patamar acima do que nós estávamos antes. As estradas serão melhores, as cidades serão melhores, né? As condições habitacionais das pessoas serão melhores. Vai levar um tempo, é uma jornada, mas nós vamos chegar lá. E mesmo nessa questão econômica tem o apoio do Estado. Por exemplo, a gente isentou ICMS para a compra de equipamentos que tinham sido perdidos tanto pelas famílias, como a linha branca, quanto pelas indústrias. Nós criamos um Fundopem da reconstrução. Então, por exemplo, essa mesma da Coca-Cola que eu acabei de mencionar, ela é incentivada, assim como centenas de outras empresas. Ela vai recuperar ao longo dos próximos anos no ICMS sendo abatido o que ela fez de investimento agora. Então a gente criou várias ferramentas para poder estimular essa retomada econômica. No ano passado o Rio Grande do Sul cresceu mais do que o Brasil e nesses 3 primeiros meses do ano, primeiro trimestre do ano, nós fomos capazes de gerar mais empregos do que todo o ano passado. Fomos o 3º maior gerador de empregos no Brasil e somos apenas a 6ª população. Então, como eu disse, são muitas as dimensões, né? Mas eu tenho e o senhor tem sido transparente que essa reconstrução não é de um ano para o outro e que ela vai demorar, inclusive, uma década. Quando a gente olha o que aconteceu no mundo, né? Fui na Holanda, nós estivemos no Japão e conversamos com quem teve a experiência com o furacão Katrina em Nova Orleans. Lugares muito desenvolvidos, com recursos, e mesmo assim tiveram a sua jornada de 10, 15 anos para poder constituir resiliência, que é essa capacidade de suportar novos eventos climáticos. Então, quando a gente pensa em reconstrução, o Estado voltar, né, depois da enchente, eu acho que nós estamos voltando, né? Eu só vou poder dizer que o Estado voltou a pleno depois que a última pessoa com a sua casa tiver sido recuperada.
Mas além da reconstrução das moradias e das fábricas, que vai ser ao longo dos próximos 2, 3 anos, nós vamos ter isso, acho que numa condição de poder dizer, olha, voltamos, eu falo dos 10 anos, né, essa jornada para poder constituir todos os sistemas de proteção, para a gente poder dizer que, olha, não apenas voltamos, como agora estamos num nível de proteção que nos faz ser capazes de suportar situações semelhantes àquelas que a gente vivenciou. E essa leva um tempo, porque... Foi inclusive o sistema que foi construído a partir da enchente de 41. E que não, demorou 10, 15 anos. E que infelizmente não suportou. Então veja o tamanho da responsabilidade. Que ele não tinha sido colocado sob estresse como agora, né? Ao longo dessas décadas todas. Quando ele foi realmente demandado por uma situação completamente fora do normal, ele infelizmente não suportou aquele evento climático de maio do ano passado. Então, não é simplesmente, o que eu quero dizer aqui, eu sei que as pessoas estão ansiosas, eu também fico, também brigo lá com a minha equipe, né? A pessoa que tem que ser mais rápido, tem que contratar isso de uma forma mais célere, mas ao mesmo tempo tem algumas variáveis que têm que ser consideradas. Primeiro, são obras de bilhões de reais, e bilhão de reais, você não chega ali na esquina com um Pix, com cartão de crédito, né? Para não dizer um cheque, porque eu vou revelar a minha idade aqui, né? Talão de cheque não se usa mais. Você não chega ali e contrata alguém, vem aqui e começa a fazer uma obra bilionária. Tem um cuidado com a contratação pública, né? Tem que fazer termo de referência, mesmo que você possa fazer contratações simplificadas, tem que ter um processo transparente, claro, de por que está contratando daquele jeito. Leva um tempo para estruturar isso de forma responsável com o recurso público. Eu estou no meu 7º ano de governo, não tenho escândalos no meu governo e vou até o final do meu governo sem ter escândalos de corrupção, como outros governos ofereceram, aí Brasil afora e nacionalmente, porque nós temos muito cuidado com o dinheiro público. Mas, além disso, tem o componente técnico, que não é simplesmente pega máquinas retroescavadeiras e sai erguendo diques de qualquer maneira. Aqui em Canoas mesmo a gente teve esse exemplo, os diques romperam, né? Então você tem a responsabilidade de fazer obra de uma forma robusta, adequada, qualificada, tem impacto ambiental, você vai erguer... Os projetos são todos novos, né? E você vai erguer diques, né, de proteção por longas extensões, causando impacto na localidade. Quando você coloca um dique para a água não entrar, a água que está dentro também não sai, né? Então você tem que ter projetos quando chove, tem que ter um projeto de drenagem, da microdrenagem, da macrodrenagem, das casas de bombas para colocar essa água para fora. Tudo isso tem que estar muito bem feito para evitar outros problemas. E quando você blinda uma localidade de entrar água ali, essa água vai para algum lugar. Então você tem que fazer estudos de impacto ambiental para entender, bom, essa água que entrava nessa localidade não vai entrar mais, ela vai para onde? Ela vai começar a alagar outra comunidade. Então você tem que pensar o sistema daquela outra comunidade. Então isso exige um olhar muito complexo, muito mais abrangente e complexo. Mas está sendo feito, é isso que eu quero dizer, né? Temos uma equipe qualificada trabalhando nisso. Agora, vamos ter perguntas curtas, respostas mais curtas para a gente tratar de vários temas aqui até, né, o final do que a gente combinou. O senhor tem um legado importante aqui na área da segurança, né? Todo gestor público, quando faz campanha e quando chega, diz: eu quero cuidar da segurança, da educação e da saúde, né? Os mais ousados também da infraestrutura. A segurança foi resolvida no seu governo. Segurança nunca é resolvida, nenhum serviço público é resolvido, mas assim ela foi muito amenizada. A gente tem os melhores índices de segurança, né, da história do Rio Grande do Sul, e quem conviveu ali no governo Sartori, né, sabe, né, que foi o pior momento. Logo depois o senhor veio e isso foi realmente muito aprimorado. Começou até no final do governo Sartori. O último ano do governo Sartori começou a ter uma diminuição, a gente jogou segurança mais abaixo. Cheque. Saúde é um grande problema, governador, e especialmente aí o governo tem também a iniciativa, esse não é um governo que se esconde, faz o programa Assistir, para fazer aquilo que muitos gaúchos pedem, levar a saúde até mais perto, lá do interior, de áreas de regiões mais afastadas. Eu sou de Santo Ângelo, o senhor sabe, né, sempre tem uma dificuldade muito grande no interior, mas aí o cobertor fica curto e Porto Alegre e a região metropolitana, né, estão com sérios problemas, quase beirando o caos. O que dá para resolver ou para encaminhar uma solução melhor? Eu sei que a pergunta, primeiro, não foi curta, né, não cumpri com a minha promessa, e o assunto é complexo, mas, de novo, conto com o seu poder de síntese. Vamos lá, eu assumi o governo com 1 bilhão e 200 milhões de reais de dívidas na área da saúde. O Estado devia para os hospitais, devia para os municípios, porque serviços que são prestados pelos municípios, como Estratégia de Saúde da Família, UPAs, né, entre outros, o Programa Primeira Infância Melhor, tudo isso o Estado estava atrasando, estava uma dívida gigantesca, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Fornecedores de medicamentos estavam parando de fornecer medicamentos para o Estado por conta desses atrasos.
nós regularizamos esses pagamentos, pagamos as dívidas dos governos anteriores, esses 1 bilhão e 200, passei a pagar em dia e ainda abri espaço para investimentos que estão chegando a 1 bilhão de reais de investimentos. Então, só para dar a dimensão do que eu estou falando aqui nós pagamos uma conta que não era nossa, que era de governos anteriores, de 1 bi e 200. Botamos em dia, não deixamos atrasar mais e ainda abri mais 1 bi de investimentos. Ressonâncias magnéticas, equipamentos de tomografia, ampliação de UTIs, de emergências, maternidades que estão sendo construídas. Pegar aqui na região metropolitana mesmo, né, a própria Santa Casa de Porto Alegre colocou o Hospital Nora Teixeira, tem toda a ala de emergência do SUS lá, teve financiamento do governo do estado lá para ajudar aquela obra a acontecer e qualificar o atendimento na capital. Assim como você vai ver obras de UTIs, piorou o atendimento aqui na capital, governador, na região metropolitana, na área da saúde? Eu não considero que ele tenha piorado, eu considero que ele passa por um momento desafiador. E o Assistir não é um programa apenas para levar na ponta para o interior serviços como a gente está fazendo. Ele é para tornar justa a distribuição do recurso. Premia a produtividade. Porque ele vai pagar de acordo com a produção. O que acontecia? Estava gerando um potencial passivo para o Estado. O Estado fazia repasses para os hospitais sem ter critérios técnicos. Então, olha, por que um hospital que produzia pouco recebia mais do que outro hospital que produzia muito em termos de atendimentos clínicos, cirurgias e procedimentos diversos? Não estava certo, a gente precisava criar um critério. E com esse critério, por exemplo, Porto Alegre recebe mais recursos, praticamente dobrou o valor que vai para Porto Alegre, para a saúde em Porto Alegre. Só que para os hospitais que são próprios do município, é verdade que o valor reduziu. Por quê? Porque a tabela de produção deles é menor do que o valor justificava. Então, nós abrimos uma conversa aí com os prefeitos, inclusive com o prefeito da capital, nos dispusemos até dizer, olha, se está difícil para fazer a gestão no município, passa para o Estado. O Estado assume e a gente vai fazer a gestão hospitalar aqui dos hospitais para coordenar esse esforço de eficientização. Por que não fechou esse acordo? Bom, nós abrimos as conversas técnicas entre as nossas secretarias, o prefeito Melo sinalizou voltar atrás daquela decisão, né, que ele tinha sinalizado inicialmente. Uma coisa é certa, vai ter que abrir os números e os dados para a gente entender onde é que estão as ineficiências. Os dados que nós acessamos, pelos dados públicos do SUS, indicam que um leito no hospital de pronto-socorro custa 3 vezes mais do que um leito na Santa Casa. O pronto-socorro pode até ter um custo adicional maior pela natureza da atividade, ok, mas 3 vezes mais. E é histórico, né? Já vem de vários anos ali no pronto-socorro. 50 mil reais por mês um leito na Santa Casa, 150 mil reais por mês um leito no hospital de pronto-socorro. Nós entendemos que isso precisa ser discutido, porque senão é colocar recurso para cobrir ineficiências. E o dinheiro público é muito precioso, né? Precisa estar atendendo as tantas demandas, inclusive na saúde, de uma maneira eficiente para a população. Então, o governo tem à disposição para conversar, construir soluções, queremos construir essas soluções para ajudar a capital e a região metropolitana. Mas hoje a gestão é plena, né, dos municípios, tanto em Canoas quanto em Porto Alegre. A gente está com a nossa equipe da saúde atuando para tentar construir canais aí que melhorem, aperfeiçoem esses serviços aqui também. Irrigação, um tema que a gente fala há 20, 30, 40 anos aqui no Rio Grande do Sul, tem muita teoria, pouca prática e algo que faria uma diferença tremenda na economia do Rio Grande do Sul. O que esse governo está fazendo, o que pretende fazer para, de novo, transformar a irrigação no Estado como um legado, governador? Ao longo dessa jornada toda, nós ficou muito claro, né, o quanto que esse ponto é tão importante. Nós temos 2 frentes de atuação, né? Uma do lado da desburocratização de licenciamentos para poder fazer os investimentos em barramentos e açudes acontecerem, né, e assim proporcionar a irrigação. Por exemplo, nós aumentamos a competência de municípios para licenciamento de açudes e barramentos até 25 hectares. A competência do município isso aumenta a capacidade de licenciamento, porque traz as equipes dos municípios para licenciar boa parte dos projetos. Nós dispensamos os pivôs de irrigação do licenciamento. O licenciamento fica restrito ao barramento, né, à reservação da água. É nisso que tem que estar, é isso que tem impacto ambiental. O pivô não é o que impacta ambientalmente, é o barramento que tem impacto. Então, isso tudo para diminuir o processo e a burocracia para conseguir viabilizar os investimentos. Que era uma grande reclamação. Que era uma grande reclamação. E a segunda é falta de recursos. E aí, a segunda frente que nós trabalhamos é justamente subvencionar os investimentos em irrigação. Então, nós criamos um programa que é o Irriga Mais, que disponibiliza até R$100 mil ou 20% do custo que o produtor tem para fazer o investimento
numa forma de subvenção. Eu digo para o pessoal entender que é um prêmio, porque é mais ou menos o seguinte, o produtor se cadastra no programa, ele apresenta os seus projetos, se ele vai fazer com o seu recurso próprio o investimento, se ele vai fazer com financiamentos obtidos no banco, não me interessa. O que me interessa é o seguinte, uma vez que ele foi aprovado, na hora que ele tiver o sistema aplicado lá, né, colocou o pivô, fez o barramento, colocou o pivô e tudo mais, o Estado paga para ele até R$100 mil ou 20% do valor do investimento que ele fez. Aqui não é uma medida um tanto tímida, porque o nosso produtor está muito endividado, né? Tá muito Aí é esse o outro problema. Aí temos um problema do endividamento, que o produtor está topado, como a gente chama, né? Já bateu ali nos seus limites de endividamento. E aí entra a negociação que a gente está forçando com o governo federal também para a renegociação das dívidas dos produtores, que infelizmente não saiu nem a prorrogação ainda das dívidas vincendas, né? Esses produtores estão muito pressionados, a gente está brigando bastante por isso. Eu conversei com o ministro Carlos Fávaro recentemente em Brasília e ele me sinalizou que sairia nesses dias, infelizmente ainda não saiu. E é uma solução nacional, né? Não tem que que fazer. A prorrogação para poder desenhar um programa de refinanciamento ou de securitização dessas dívidas. Isso também é estratégico para ajudar a animar a irrigação. Duas últimas perguntas aqui, governador. Preciso falar do cenário nacional, das eleições do ano que vem. Tem algo que não está no tabuleiro político aqui e que eu queria colocar para o senhor. Primeiro tem, né, uma candidatura aposta do senhor, colocar o nome à disposição, acabou de trocar de partido, foi o PSD, e está à disposição para concorrer a presidente ou também uma vaga ao Senado, mas o senhor, pouca gente fala nisso, o senhor pode ser candidato à reeleição no governo do Estado. Tecnicamente, tenho a impressão que não, na verdade. Tecnicamente, né? Pode, porque o senhor renunciou, não foi mais governador e voltou como um novo candidato. Mas há precedentes Eu fiz uma né? consulta aqui, governador, o senhor pode ser candidato à reeleição. Mande para os meus advogados. Eu vou lhe indicar, viu, mas um advogado. Obrigado. Mas se fosse, não, mas é porque, na verdade, pudesse, é o seguinte, isso está totalmente descartado? Não, olha, isso aqui é o seguinte, se pudesse, se a justiça admitisse, isso abriria espaço para uma espécie de fraude ao que a legislação busca colocar, que é limitação de 2 mandatos. Senão, ficaria recorrentemente, né, o governador vira governador, ou o presidente renuncia 6 meses da eleição e se elege de novo, depois de novo, e fica eternamente acontecendo. Então, certamente isso não prosperaria judicialmente. O que e nem é meu interesse. Nem é meu interesse. Porque eu acho que faz parte do nosso... começou nos últimos 15 dias, tem muito ruído sobre isso. Né? Então, é importante aqui, eu só falo, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá. Porque eu acho que faz parte, como é no setor privado, deve ser no setor público. E que acho que os líderes nacionais não estão sabendo fazer. Né? O Lula certamente não e aparentemente Bolsonaro também não se dispõe a fazer. Que é o papel nosso, como é que eu disse no setor privado, não é apenas sermos bons gestores, é também de fazer sucessão. Isso, no setor privado, um bom empresário, ele vai cobrar dos seus diretores, dos seus subordinados, que façam sucessão dentro dos seus próprios departamentos. Você tem a obrigação de preparar quem vem depois de você. Isso é fundamental dentro de uma empresa, senão uma empresa quebra. Né? Você tem um presidente, um belo gestor que não consegue preparar alguém para sucedê-lo, então ele não é completo. Ele não adianta ele ser excepcional se ele não consegue preparar o dia seguinte. Até nossos clubes de futebol precisam. Nos clubes de futebol, em qualquer lugar na vida. Então, na política também. O meu papel como governador do Estado não é apenas na minha janela de governo fazer o meu papel, é também ajudar a formar lideranças para que venham pela frente. E eu considero estar ajudando isso na medida em que o nosso vice-governador, o Gabriel Souza, que é alguém que tem uma trajetória política já, né, bastante sólida, um perfil jovem como eu, embora ele seja um ano mais velho do que eu, o Gabriel, e me acompanhando dentro da máquina pública, né, de governo, foi na campanha, com muita parceria e com muita capacidade, né? Tem sido muito capaz. Isso foi bom para o Estado, né? Porque a gente chega de ter governador e vice que brigam aqui no Rio Grande do Sul. Eu pude distribuir funções, né? Então, Gabriel, toca essa pauta aqui, me ajuda, né, nessa frente, porque ele vai lá, mastiga, processa as coisas, já me entrega muita coisa já mais arrumada para tomar decisão. Então, ele está preparado para esse processo e é naturalmente quem deve ser o representante da nossa continuidade de um perfil de governo responsável com as contas e, ao mesmo tempo, ousado administrativamente. Governador, encerrou o nosso tempo. Eu não usei ampulheta aqui, são 2 ampulhetas, uma de 30 minutos e a outra de 60, tá? Porque o Ismael fica me olhando, aquele é minha ampulheta aqui, que fica olho no olho. Pela minha agenda e pelo meu relógio. Então, assim, mas o Poder RS de sexta-feira, primeiro é uma homenagem, né, a quem está aqui,
A gente faz isso toda sexta-feira no Poder RS e eu sempre começo tratando muito da vida pessoal do meu entrevistado. Não fiz isso hoje porque o senhor é o governador do estado. O senhor falou em sucessão e eu vou terminar com uma pergunta pessoal. O senhor pensa em sucessão familiar? O senhor pretende adotar um bebê, uma criança? O que o senhor e o Thales pensam a respeito disso? Já falamos sobre isso. O Thales é endocrinologista pediátrico. Não vale bebê reborn, tá, governador? Não se preocupe. Essa não se preocupe. Mas, assim, já falamos sobre isso, enfim, naturalmente, tanto o Thales agora acabou de concluir um mestrado dele, né, já está projetando fazer um doutorado, começou a fazer atendimento clínico aqui também em Porto Alegre, na área de endocrinologia. A minha vida como governador e dentro da minha missão política também, agora com as eleições do ano que vem, são um tanto atribulados para a gente pensar nisso para imediatamente. Mas sim, já conversamos e futuramente temos essa aspiração de constituir uma família mais ampla. Por enquanto, são os 4 cachorros que a gente tem que cuidar lá em casa. Esse já dá um trabalhinho, mas nem perto, claro, da alegria que é poder ter, certamente, filhos. Mas está no nosso horizonte para o futuro. Está no radar. Sempre. Obrigado, governador Eduardo Leite. Foi um prazer te ter aqui, né, no nosso estúdio multi do Poder RS e do Multi RS. Muito obrigado. O Poder RS faz um breve intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome um produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Essa semana, o Rio Grande do Sul foi pauta por um motivo preocupante, a confirmação de um caso de gripe aviária em Montenegro. A nossa jornalista especialista em agro, Thaís Dávila, preparou um material completo que vai ao ar em rede nacional no Agrocultura neste domingo sobre o impacto da doença no município, mas claro que a gente antecipa aqui no Multi RS. Pode rodar. Montenegro, município da região metropolitana de Porto Alegre, localizado no Vale do Caí, tem uma população de quase 70 mil habitantes e as atividades econômicas focadas no setor de serviços. Mas o agronegócio tem papel importante na economia local. A notícia do caso de influenza aviária em uma granja comercial, o primeiro no Brasil, ganhou o mundo e já provoca impactos na comunidade. Tem muitas pessoas que são do segmento, que trabalham diretamente para grandes empresas, né, que se dedicam diretamente à sua família a esse trabalho na parte do agro e da pecuária, né? As barreiras sanitárias instaladas em 7 pontos estratégicos no entorno de Montenegro são a parte visível de uma grande operação que acontece desde o último sábado aqui na cidade. Ao todo, 70 técnicos da Secretaria da Agricultura, com o apoio da Polícia Militar, do Ministério da Agricultura e do município de Montenegro, têm atuado no combate à gripe aviária. Aqui nesse local, os veículos de interesse que carregam carga animal ou vegetal que têm acesso às granjas são desinfectados com produto específico que tem o poder de combater o vírus. Eu acho muito importante essa limpeza que está sendo feita nos veículos, aí, nas barreiras sanitárias, para evitar a proliferação do vírus, né? O resultado positivo para a influenza aviária foi confirmado no dia 15. Um quartel-general foi montado no Centro de Treinamento de Agricultores da Emater
para a realização das atividades previstas em um protocolo do Ministério da Agricultura. A nossa atividade aqui ela atua em 3 frentes principais. A contenção através das barreiras sanitárias, a investigação epidemiológica nas propriedades rurais e também a parte de educação sanitária e comunicação social. A granja comercial de produção de ovos férteis para incubação tinha 17 mil aves alojadas. A maior parte morreu em decorrência da doença. O restante teve abate sanitário. O processo de desinfecção da granja é minucioso e complexo. O marco para a contagem desse prazo, que é tão importante para a retomada dos mercados, esse prazo de 28 dias, ele conta a partir de quando? O start da contagem dos 28 dias, ele se dá a partir do final da desinfecção da propriedade rural. Ela é uma propriedade que tem uma desinfecção bastante complexa, né? Uma vez que é uma propriedade, além de grande, ela é totalmente automatizada. Né? O que demanda muitos equipamentos, correias, os ninhos, são todos então automatizados. Isso demanda uma desinfecção muito minuciosa de qualquer equipamento, qualquer estrutura que porventura tenha nesse aviário. Então, com isso, a desinfecção demora alguns dias e a partir do momento que a equipe de Secretaria de Agricultura, junto com o Ministério, que estão acompanhando a desinfecção na granja, fazem o laudo de desinfecção, a partir deste momento se iniciou a contagem dos 28 dias. O diretor de Saúde Animal do Ministério da Agricultura veio de Brasília para ver de perto o trabalho realizado. O que a gente tem de informação até o momento é que o trabalho da Secretaria de Agricultura, do Ministério da Agricultura aqui na região de Montenegro, tem verificado que a condição sanitária na região de 10 quilômetros ao redor do caso que foi decretado em 15 de maio, ela nos demonstra que não haveria sinais clínicos que indicassem um quadro de distribuição do vírus na região. A gente segue fazendo as avaliações clínicas, seguindo os protocolos internacionais, para que, se tudo ocorrer da forma esperada, a gente muito em breve tenha a capacidade de decretar o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, novamente livre de influenza aviária dentro do plantel comercial avícola brasileiro. Nós vamos aprender a conviver, né? Nós já entendemos que é uma cepa circulante aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos já o sequenciamento genético, então o sequenciamento genético do zoológico e de Montenegro, ele tem no mínimo 98%, né? Então ele é a mesma cepa. Isso nos traz a informação de que essa é a cepa que circula no Rio Grande do Sul, não é uma cepa nova, não é uma cepa que teve mutação, é a mesma que circula na América do Sul. O secretário adjunto da Agricultura espera que os países compradores possam seguir o exemplo do Japão, que restringiu o embargo apenas a Montenegro. Nós estamos conversando constantemente com a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, acompanhando então a tratativa país a país e também recebemos a questão do Japão, a notícia do Japão de restrição local de forma muito positiva. Um mercado extremamente exigente do ponto de vista sanitário e mercadológico também, né? E ele sinaliza então que a regionalização, mais do que uma tendência, é uma realidade. Sim, a gente está evitando, né, de visitas de fora. No caso, só meu esposo está tratando delas, né, cuidando, está evitando qualquer contato assim de fora. Né? E vocês tinham uma atividade aqui também de turismo rural, vocês tiveram que suspender. Foi uma orientação, uma decisão de vocês? Não, foi uma decisão nossa mesmo. Assim. Mas a gente está vendo que no decorrer está dando tudo certo, né? Acredito que não vai se expandir a doença, né? A preocupação é essa, que se expande a doença. Então acho que cada um tem que fazer o seu passo, né? Sua atenção ali, né? O seu cuidado. Então eu acho que é isso. Cada um fazendo sua parte. Isso mesmo, cada um tendo seus cuidados. Assim como a Juliana, que agora aprendeu medidas para prevenir a doença, as crianças das escolas de Montenegro também estão recebendo educação sanitária em atividades da Secretaria da Agricultura. Com linguagem didática e adequada para a compreensão em qualquer idade, a mensagem parece que foi captada. Olha só, pessoal, o Grupo PS apresenta o Marco Life Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos
totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. A obra foi o maior abrigo do estado, com 8.000 pessoas abrigadas por 2 meses. Nós, do canal Multi-RS, produzimos uma série de reportagens sobre a força dos gaúchos para superar mais esse desafio e agora anunciamos em primeira mão o lançamento do documentário Forte, Aguerrido e Bravo, que vai ao ar neste sábado, às 4 da tarde e no domingo, às 10h30 da manhã. Não perca! Olha só, pessoal, a Fitch Ratings, uma das maiores agências de classificação de risco de crédito, manteve a classificação positiva do BRDE. O relatório da agência destaca que o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul desempenha um papel estratégico no desenvolvimento da região sul. Em 2024, o banco atingiu um recorde de quase 6 bilhões de reais em financiamentos, apoiando pequenas e médias empresas, prefeituras e setores como agricultura e energia renovável, mesmo diante de cenários econômicos desafiadores. O presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, celebrou a avaliação que reforça a eficiência das ações do banco na política de crédito sustentável e especialmente na geração de empregos. Bom, pessoal, o Poder RS de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Sempre em nome de BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite, um baita final de semana e fiquem bem.